iniciar um bate-papo aqui com Nicolas Vou Aguiar desligar o Dias. celular aqui. É uma personalidade de destaque de cenário cultural e acadêmico brasileiro, com expressiva atuação na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, a Abrace. Reconhecido por sua habilidade em articular grandes projetos, conduzir solenidade de alto nível, ocupa a posição de liderança no sodalício, tendo desempenhado funções como vice-presidente do conselho diretor, secretário e coordenador de cerimonial, sendo responsável por estreitar laços institucionais e consolidar a imagem da entidade junto a órgãos públicos e parceiros civis e militares. Meu caro presidente Nicolas, como é que está o senhor? Tudo tranquilo, Dom? Boa noite, em primeiro lugar, né? Tudo tranquilo. Para mim é uma honra estar aqui nesse canal aqui com o senhor, né? O Só que, silenciar meu celular aqui, por gentileza, que aí é complicado. Sim, senhor. o que o senhor pode dizer para as Bom, pessoas? agora só eu e o senhor, sem o WhatsApp. Tá? O que você pode dizer para a gente sobre a Abrace? Por favor, esclareça para as pessoas entenderem qual é o significado do Abrace e qual é o seu papel dentro da Abrace. Tá. A academia, ela começou, primeiro contar a história da Abraço, tá? É a Academia Brasileira de Ciências, Arte, História e Literatura. É uma instituição que tem relatos de fundação em 1910. Ela começou como Academia Brasileira de História, tá, no Rio de Janeiro. Foi fundada por Alberto Rangel Pestana, por Rangel Pestana, desculpa, por Afonso Aino de Melo Franco, Ramalho Ortigão, são fundadores dela. Ela vem do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, são membros do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, que se reuniram a partir da parte histórica, né? Que eles tinham mais gostavam mais da parte histórica, não tanto do Instituto, né? Nada contra o Instituto na época, mas eles se reuniam mais para falar sobre a história do Brasil, essas coisinhas, e acabou acontecendo essas reuniões. São relatos que a gente tem. Ela foi fundada em 1914, né? A primeira ata de reunião que foi feita foi em 1914, na realidade. Com o tempo, ela foi fazendo parte da história do Brasil, no Rio de Janeiro. E existe um amigo meu que é o Marco Antônio Rangel Pestana, de Campos Sales, tá? Ele entrou na Academia Brasileira de História, se não me engano, em 1975, 76, alguma coisa assim, essa data, como membro da Academia Brasileira de História. Ele levou a Academia Brasileira de História para São Paulo, tá? Onde ele colocou pessoas importantes na história do Brasil, como Câmara Cascudo, como Dante Laetano, Fábio Bonifácio Olinda de Andrada e Silva, que foi um subprocurador da República, entre outras pessoas, o Carlos Paz Vilaró, que é um artista plástico do Uruguai, entre outros artistas. Com o tempo, existia um instituto em São Paulo chamado Instituto Histórico e Geográfico Pedro Vaz de Caminhas, que foi o responsável pelos despojos de Dom Pedro I de Portugal para o Brasil. Ele começou a tratativa desses despojos. Com o tempo, esse instituto, conhecendo o Campos Sales também, com a Academia Brasileira de História, eles se unificaram e se tornaram a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, que aí quem ficou o presidente da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História foi o professor Michel Celala, tá? Onde ele fundou, ele fez toda a restauração, ficaram como sede a Casa da Fazenda no Morumbi, e ele fez toda a restauração na Casa da Fazenda do Morumbi, que é um polo cultural que tem em São Paulo. Ficamos lá 25 anos, com a entrada do doutor Augusto Cury na academia, né? O Augusto Cury conheceu a academia aí, já faz parte da minha história também, porque eu estou na academia há 15 anos, tá? Em 2010 eu entrei na academia por causa dos 50 anos de Brasília. Aí posso explicar se o senhor quiser, porque aí tem a parte que eu ajudei a fazer o livro, a personalização do livro, a capa do livro dos 50 anos de Brasília, que a academia fez em comemoração. Aí a Casa da Fazenda Morumbi, o doutor Augusto Cury participou de uma solenidade, gostou da academia. Aí convidamos ele para entrar na academia.
E não tinha a parte de literatura e nem a parte de ciências, né? Porque a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Aí foi reunido todos os acadêmicos e foi modificado o nome, né? Então, a nossa história vem desde 1910, com várias transformações no nome. Pode ver que o logo da academia são, a gente sempre leva os três logos, né? O da Academia Brasileira de História, Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, que foi um polo cultural muito grande, onde podemos ter, lá nesse polo da Casa da Fazenda do Morumbi, a gente conseguiu homenagear pessoas como Frank Sinatra, Yoko Ono, o Paul McCartney, Oscar Schmidt, entre outras personalidades aí que vieram no Brasil. E essa parte da academia, quando ela tinha sede lá, tinha um restaurante lá. E Cindy Lauper, eu tive o prazer de conhecer lá também. E sempre estavam participando de seminário da academia. Né? Essa é a história da Abraço, né? Mas ela fez hoje, a academia, ela fez os translados junto com o Instituto Histórico e Geográfico, foi um dos responsáveis, né? Porque juntou toda a nossa história junto, né? A Academia Brasileira de História em toda a África que fala português. Também na ONU foi feito seminário da academia nos Estados Unidos, na Alemanha foi feito exposições de arte, na época da Casa da Fazenda no Morumbi. Então, juntamos toda, na brincadeira, é uma única academia que foi mudando o nome e fazendo os trabalhos no resgate, principalmente, que é o nosso pilar, né, que é a parte histórica, né? Então foi realmente foi feito muita parte histórica da academia. Tombamento da Casa Marcial Teodoro da Fonseca foi uma época que o professor Michel Celado estava em Alagoas e foi organizado junto com a academia o tombamento da Casa Marcial Teodoro da Fonseca. O translado da espada de Floriano Peixoto, né, foi feito do sul para o Rio de Janeiro, que hoje a espada está lá, foi a academia que fez isso também. E teve coisas que quando o Brasil fez 200 milha náutica, saiu de 100 para 200, a academia fez um livro explicando o que que é isso. Na época da usina nuclear, é assim que foi implantada a usina nuclear, Angra 1, a academia fez um livreto explicando o que que é isso, foi distribuído. São coisas históricas que a academia fez. Tem muita coisa que a academia fez nesses cento e poucos anos, Da história, né? né? Eu conheço muitos relatos de muitas histórias, que eu tive para eu tive o prazer de conviver com o Campos Salles, né? O Campos Salles, ele é neto do presidente Campos Salles, né? E sempre viveu nesse mundo da parte da história, né? Ele é amigo de Dante Laetano, na brincadeira. Ele é amigo de Câmara Cascudo, Carlos Paz Vilaió, que é o artista do Uruguai. Então, assim, ele me contou muitas histórias, né? A academia tem muitos documentos, mas ele contou muitas histórias que não bastidores, né? De solenidades. Tem uma cidade na Itália que é Stilingano, alguma coisa, que foi uma guerra, a academia de lá, o bicentenário da vinda da família real, que eu não participei, mas se o senhor, de repente, a academia fez a comemoração do bicentenário da vinda da família real para o Brasil e foi junto com o STM, né? E lá saiu uma medalha que eu tenho até aqui, que é a Dom João VI, comemoração ao bicentenário da vinda da família real. A gente entrega essa medalha em comemoração, em resgate histórico ao Dom João VI. A gente entrega ela em São Paulo, na Justiça Militar da União. E também que a gente pode ir pesquisando, né? E na parte da Academia Brasileira de História, hoje a academia, o acadêmico vem até nós, né? Mas na época da Academia Brasileira de História, a gente ia até no Estado, né? Então a academia, a gente teve o prazer de voltar a fazer uma solenidade em Fortaleza, José Araripe, que é um jornalista muito importante de Fortaleza. Então, a gente tem a história dele, resgatou a história dele lá, depois ele foi a solenidade, foi lá, e a gente fez uma comemoração a ele, foi acadêmico nosso. Então, a gente tem acadêmico antigo, em todos os estados a gente tem uma relação de alguns acadêmicos de 1975. O anteriores, existe atas de reuniões, né, que na época, você fala, Nicolas, tem foto de alguma coisa? Tem algumas fotos, né? Igual a academia teve o prazer de fazer todo o cerimonial da Basílica
em 1981. Eu estava nascendo em 81, a academia fez o cerimonial da Basílica e homenageou o Papa João Paulo II. A gente tem a foto entregando um pergaminho com pele de cordeiro, com 2.000 assinaturas. A gente tem essa foto, estamos tentando ainda fazer, né? Estamos aí lutando. Porque um povo sem história realmente O povo sem memória, né? pode perder aí no futuro. Hoje a Sim, com certeza. academia hoje é dividida em colegiados, né? Não sei se é isso, mas Não, tá ótimo, eu muito, muito essa clara. é a história da academia, né? Né? A academia hoje é dividida em colegiados. Como é que é a estrutura desses colegiados? Como é que funciona isso nas diversas áreas da Sim, academia? senhor. Tá. A academia começou como Academia Brasileira de História, igual eu falei para os senhores. Então, só tinha, lógico, o colegiado de historiadores, né? Só o colegiado. Com o tempo, com a junção das pessoas, né? Porque a academia, até hoje, tem a frase da academia, que a academia são vocês, né? São os próprios acadêmicos. Isso é uma realidade, porque, por exemplo, o Michel Chelala, que foi um acadêmico e presidente também da academia, que trouxe bastante pessoas importantes para a academia, ele juntou na academia a parte de artes e de cultura. Então ficou com a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Com a entrada do Augusto Cury, que foi colegiados que foram se formando num único nome, né? Porque a PEAC, que é a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, a gente já tinha amizade, muita amizade com, por exemplo, um advogado aqui, que é o doutor Namor Bulhões, que é um advogado de Brasília, muito importante. Né? Ele já fazia parte da academia e ele estava num colegiado que não era de ciência jurídica, mas ele estava ali perdido, né? No colegiado de cultura, porque sempre incentivou a cultura também. Aí, com o tempo, foi juntando muitas pessoas, foi criando colegiado. Ah, por que não fazer um colegiado? Porque o que é um colegiado? São pessoas do mesmo nível, né, intelectual ou profissional, que possa aí desenvolver uma interessante e a gente juntar essas pessoas. Com a entrada do Augusto Cury, mudamos um pouquinho a nomenclatura e colocamos a parte de ciências. Então, a parte de ciências a gente conseguiu abranger toda a parte de ciências, ciência da educação, que faz pouco tempo foi aberto esse colegiado, porque entrou muitos professores, muitos reitores de universidade. A dona da Cruzeiro do Sul hoje é acadêmica nossa. A, a professora Beatriz, também, que é uma reitora muito importante, é acadêmica nossa, entre outros acadêmicos. Então a gente criou, vai criando os colegiados conforme a tendência dos acadêmicos vão ficando perto da gente para poder a gente tentar, como que eu posso dizer para o senhor, levando a cultura, a arte, a literatura e agora as ciências correlatas, né? Eu vou dar um exemplo na parte de ciências jurídicas, essa parte da academia, foi aumentando os colegiados, na verdade, ela é nova. Isso assim, foi uma, tem pelo menos um pouquinho de pessoas para poder se reunir. Né? Então, foi começando isso, foi começando em 2013, para o senhor ter ideia, né? Porque antigamente era só ciências médicas e ciências jurídicas. Né? Então, aí foi, aí começou a fazer ciências da saúde. Porque o médico não achava que tendo bastante, por exemplo, eu estou fisioterapeuta e tal, então criou um colegiado de ciências da saúde, que foi o segundo colegiado que criou sem ser ciências médicas e sem ser ciências jurídicas, né? Que arrumou bastante pessoa, então vamos criar. Até no caso, eu vou dar um exemplo para o senhor, ciências naturais, né? Teve um acadêmico do Ceará, ele é médico, mas a especialidade dele é ciências naturais, né? Aí ele falou, pô, Nico, eu tenho pessoas que gostariam de estar e fazer um colegiado de ciências naturais. Qual que é o incentivo nosso? Qual que é o motivo da academia? É divulgar, né? Resgatar a história, que é o nosso pilar, né? E divulgar as ciências, a história para as pessoas. Né? E com isso a gente pode sempre abranger novas pessoas, né? Então, assim, ajudando, divulgando em livros, que a academia faz antologias, coletâneas, e também solidários, homenageando aí pessoas que têm um merecimento e de repente não são reconhecidas. E esses colegiados foram nos ajudando a isso. Aí esse cara falou, vamos criar de ciências naturais. Ele arrumou
né? Eu falei, ó, a academia, ela não tem esse colegiado, a gente pode criar as cadeiras, a gente vê os patronos, porque o que que é ser um imortal de uma academia, indiferente, no Brasil tem várias academias, mas é você homenagear uma pessoa, né, que é novos que foram criados, igual, por exemplo, o Colegiado de Ciências Jurídicas. A gente tinha as 40 cadeiras, que quando foi fundada a academia, conforme foi entrando a pessoa escolhia uma pessoa para ser homenageada. Naquela época. Então a gente tinha as 40 cadeiras das pessoas de história, né? Aí entra um advogado, ele homenageou uma pessoa. Então, o que a academia sempre pediu, quando homenagear uma pessoa que seja relevante para a sociedade, que tenha feito um bem à sociedade, né? Tenha deixado um legado e que fique bom para quem está sentando na cadeira. Porque você está honrando uma cadeia de uma oportunidade da pessoa ter o patrono, e assim foi indo. A maioria dos patronos da academia foram pessoas que foram homenageadas por nós durante a nossa ida, né, a nossa vinda até hoje. Muitas pessoas foram homenageadas, mas também são muitas. Aí então, de repente, foi ou não foi, mas são pessoas relevantes na sociedade. Esse colegiado foi criado assim. Então, hoje a academia ela tem 18 colegiados, tá? Exatamente, um em cada área específica, né? Ciências da saúde, que aí especifica tudo sobre ciências da saúde. Foi criado um colegiado de ciências da educação. A academia, ela é uma instituição apolítica, nós não temos parte, nós somos apartidária, né? Então, isso assim, mas existe um colegiado de ciências políticas, que a política é uma ciência, né? Então, existe o colegiado de ciências políticas, ciências médicas, ciências exatas, que temos hoje bastante engenheiros que fazem parte da academia, que escrevem livros, que deixam aí seus legados, até, por exemplo, Oscar Niemeyer participou, então deixou seu legado. Tem aí o Lúcio Costa na parte, e deixou os seus legados, e hoje são patronos de colegiados específicos, né? Então são 18 colegiados. O próximo colegiado, até que é uma falha, não da academia, mas assim, é o colegiado de esporte que estamos abrindo, que é um novo colegiado, né? A gente tem muito esportista na academia, mas, por exemplo, existe um colegiado quando foi feito a fusão, que a academia não fundiu, ela mudou o nome para Academia Brasileira de Ciências, Arte, História e Literatura. Quando foi modificado o estatuto, a gente abriu um colegiado chamado Nós Causa, que é a pessoa que não se encaixa em nenhuma das ciências que a academia tinha na época, porque não é a intenção da gente aumentar os colegiados, né? Então foi criado um Honoris Causa. Então, isso assim, eu vou dar um exemplo na parte de esporte, nós temos aí um jogador de basquete que é conhecido, hoje é deputado federal, mas ele foi jogador de basquete, que é o Ninja, né? O Douglas Viegas. Temos o Branco Zanol, que é um judoca, mas ele faz um trabalho social em cima do judô, que é maravilhoso. Ele atinge muitas crianças, ajuda muito. Então, o trabalho social, cultural dele que ele faz em São Paulo é, é, é um, é, é realmente espetáculo. Escreveu vários livros também aí de judô, um colegiado de honoris causa, porque ele é formado em judô, né? Ele é olímpico, eu não sei se foi responder para o senhor, mas foi campeão olímpico. Então foi colocado ele num colegiado, por exemplo, de honoris causa, né? Agora vão abrir o colegiado de esporte, então algumas pessoas que a gente já tem no esporte, a gente vai colocar. Mas por que abriu esse colegiado de esporte? Porque a gente está abrindo uma oportunidade de reconhecer a pessoa que é esportista, né? Num colegiado que de repente, não sei se existe academia de esporte. A Abrace, hoje com os colegiados, ela não quer concorrer com nenhuma academia, um exemplo. Então, a gente é amigo de todas as instituições que a gente tem parceria, Academia Paulista de Letras, brasileira e tal. Então, o que a gente quer é ter o colegiado onde as pessoas de cada colegiado possam estar fazendo um benefício para o colegiado, né? Então, as pessoas de fisioterapia, estão lá para criar uma coletânea em artigos sobre fisioterapia que vai ajudar o próximo, que vai divulgar a fisioterapia no Brasil, que a academia está aí também para ajudar isso, e também vai ajudar o próximo, né? Em seus estudos, em seus artigos. E o esporte também existe isso.
né? Então, a intenção foi essa. Trouxemos, agora em dezembro, toma posse o Zico, que vai ser a abertura desse colegiado, um jogador que merece todas as homenagens. A academia ela tem a função de resgatar a história, que aí é eu que faço parte disso, que eu gosto, que é resgatar a história do Brasil em termos de uma homenagem, de uma medalha, né? Obrigado por resto da vida a gente resgatar uma história de uma, principalmente pessoas que merecem e não teve tal reconhecimento. O Zico teve todos os reconhecimentos possíveis, né? Mas é um legado que a gente vai deixar aí para futuras gerações aí, a pessoa, a medalha do Zico, ele está participando de um colegiado, de uma academia. Então, para nós é legal isso aí. Então, não sei se eu expliquei, mas os colegiados são isso, são a união de vários membros, né, em prol de fazer aí sobre a sua profissão, sobre a própria fisioterapia. Eu vou dar um exemplo para o senhor da fisioterapia. Foi montado um colegiado e tem um cara que chama Felipe Xuxá. Ele criou um método que chama RPG, né? Eu, por exemplo, não conhecia, mas esse método aí uma coisa fenomenal para a fisioterapia no mundo e nunca ninguém reconheceu ele. Reconheceu sim, fisioterapia. Mas a pessoa lá fora não sabe nem quem que é. O que a academia fez? A gente criou uma medalha para esse colegiado, no caso, que a academia também faz isso, e resgatar uma história dele. Então, essa é uma história que a gente vai perpetuar para sempre. O próximo fisioterapeuta, um antigo, ou qualquer outra pessoa que tenha um merecimento de ser indicado, vai estar levando a história dele. Então, é uma história que fica perpétua, que é o de divulgar, para a gente poder sempre trabalhar em prol a cada área desses colegiados, né? Isso é muito interessante, essa Não questão. sei se é isso, mas. Não, é isso, é muito interessante essa questão de Sim, perpetuar o legado das pessoas, né? É uma coisa, é um trabalho muito nobre da academia, né? Vocês estão fazendo isso também aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, né? Eu tenho visto que no calendário está tendo algumas homenagens fora do Brasil. Como é que é essas situações fora sim, do Brasil? sim. A academia, estilo assim, ela foi juntando as pessoas, né? Entrando acadêmicos que querem acadêmicos. Foi indicando pessoas cada vez mais importantes, né? Não é que as outras não sejam, né? Sempre, graças a Deus, a academia teve nomes aí que realmente lutou aí, principalmente pela história, pela cultura do Brasil, né? Mais alguns colegiados de ciências, ou algumas pessoas que eu vou dar um exemplo para o senhor em Portugal, né? Um ministro da Suprema Corte, como a gente entrou em Portugal, né? Um ministro da Suprema Corte se encantou com a gente tem um ministro que chama que é acadêmico nosso, ele não é ministro, hoje ele é ministro, ele chama André Ramos Tavares. Né, ele gostou da academia, entrou na academia, ele é um advogado muito importante, tributarista, professor catedrático da PUC e da USP, né? Ele é da banca de doutorado da USP, se eu não me engano. E ele convidou, ele gostou do sentido da academia, por exemplo, em termos de fazer nós lutar, não lutar pelo direito, mas é, fazer coletâneas de artigos jurídicos, ter reuniões, porque antigamente vai voltar, por causa da pandemia tinha parado, aí vai voltar às reuniões acadêmicas, mas essas coisinhas e o chama o vixe, esqueci o nome mesmo, mas tudo bem. O cara da Suprema Corte, ele é da Suprema Corte de Portugal. Ele é um juiz da Suprema Corte, porque lá não é ministro, né? Paulo Ferreira é o nome desse ministro. E ele veio no Brasil tomar posse. Tá? Ele veio até no Brasil, tomou posse, adorou a academia. E existe o Faidão, que é um Faidão bonito, né? Aí ele adorou a academia, o propósito da academia e voltou para Portugal. E tentamos uma vez fazer uma soldada em Portugal, porque a academia já esteve fora do Brasil. Igual eu falei para o senhor, a academia, como a Academia Brasileira de História, ela já foi para Portugal, em todo o país da África que fala a língua portuguesa. Já fizemos solenidades, exposição de arte na Alemanha também. Isso
Michel sempre me fala. E são histórias que eu conheço, porque foi bem antes de eu estar na academia, eu conhecer a academia também. Isso eu estou falando coisa de 80, nos anos 80 a 90, né? Aí esse Paulo gostou. Aí tentamos fazer uma vez uma solenidade, não deu muito certo, porque a academia ela tem que ter um público, né? Porque é uma solenidade. É difícil dar posse somente para uma pessoa. Já aconteceu alguns anos atrás, a gente mudou esse conceito um pouquinho. Então, não deu certo. A última, um ano passado, veio mais dois acadêmicos de Portugal tomar posse aqui no Brasil. Aí é igual, dar um exemplo para o senhor, rapidinho, só mudando, porque a gente faz. Antigamente, todo mundo no Nordeste vinha tomar posse em Brasília. Aí esse Jean que inventou o colegiado, né, que ele falou, ó, vamos fazer um colegiado de ciências natural. Ele falou para nós, em vez de as pessoas virem até o Nordeste, Nordeste vinha até Brasília, por que a academia não vai até o Nordeste? Aí eu falei para ele, a gente já fez isso, não vai mais. Não, vem que a gente arruma o local, a estrutura que a academia precisa para fazer uma solenidade. E deu certo. Em Portugal foi a mesma coisa. Esses três acadêmicos perguntou para nós, "Pô, eu só preciso do local, porque a gente não conhece ninguém em Portugal hoje, na atualidade. Se vocês arrumarem um local, vamos aí. Então, deu certo. Estamos em Portugal, temos acadêmicos lá, e aí foi abrangido acadêmicos portugueses mesmo, né, que abraçaram a nossa ideia, e brasileiros que ficam lá. E os Estados Unidos foi a mesma história também. A gente fez uma posse no Rio de Janeiro, tomou posse quatro pessoas dos Estados Unidos, a convite de pessoas aqui do Brasil, né? Não americanos, sim brasileiros que vivem lá, brasileiros importantes. E a mesma coisa, ó, por que não faz aqui? Aí é a mesma coisa. Está na estrutura, a gente está aí para resgatar. Em Portugal, sempre que a gente tenta ir para algum lugar, diferente no Nordeste ou numa cidade interior, a gente tenta resgatar a história de alguém. Em Portugal, no caso, a gente criou uma medalha, né, chamada Pedro IV, né, que é o Dom Pedro I aqui, lá é Dom Pedro IV, né, que também é reconhecido entre os dois países, Dom Pedro I aqui, e o quarto lá foi muito importante também. Então a gente criou a medalha Pedro IV, eles não tinham lá, a gente com isso conseguiu atingir o governo, né, porque lá também a história é muito forte. Nos Estados Unidos, a primeira vez a gente não criou nenhuma medalha, estamos voltando agora, então vamos fazer a medalha do soldado desconhecido, que o americano ele é muito militar, né? E a medalha do soldado desconhecido resgata a história do soldado desconhecido, que tem muitas pessoas que não sabem a história real do soldado desconhecido, então a gente quer resgatar ela. E com essa medalha a gente também entrega no Brasil um exemplo, e aqui no Brasil também existe, porque o soldado desconhecido é um túmulo que é feito, né, em todos os países que lutaram a Segunda Guerra Mundial. E a academia resgata muitas histórias, principalmente da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra, histórias que realmente de heróis que precisam ser resgatados, que de repente se aprende na escola, mas você nem lembra que o cara existe depois. Né? E muitas histórias que a gente resgata de pessoas, nem na escola, infelizmente, não se ensina. Verdade. Né? Então a academia começou a ir para os Estados Unidos e vamos fazer a segunda solenidade lá. Hein, Nicolas, a sua É, memória viva da história é fantástica, né? O nosso tempo, nós temos mais alguns não, minutos sim, e eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado por nos iluminar com essa sua sabedoria histórica da academia. E gostaria que você fizesse suas considerações finais para a gente nos despedir. sim. Tá, igual eu falei para o senhor, sobre a academia, estamos desde 1910 em atividade, tá? Dependendo de todos os acadêmicos, a academia é uma instituição que buscar, né, o resgate histórico, principalmente, porque são heróis e são pessoas que fizeram a diferença no Brasil. A gente pode citar vários nomes, como Nabucco Gouveia, que tem, infelizmente, o Brasil não reconhece, não sabe mais ou menos quem foi. Foi o dirigente médico da Primeira Guerra Mundial, tá? Ele levou a equipe médica da Primeira Guerra Mundial na França. Existe um hospital na França reconhecido com o nome dele, aqui no Brasil esquecido, né? Então, a história dessas pessoas, como a enfermeira Virginia Leite, que é do Corpo de Enfermagem da Segunda Guerra Mundial,
que também esquecido pelos brasileiros, os três pracinhas brasileiros, são medalhas que a gente tem em parceria com o Exército. Marechal José Pessoa, esquecido pela própria Brasília, né? Tem pessoas que nem sabem quem em Brasília, onde eu estou hoje, que nem sabem quem é Marechal José Pessoa, né? Então a gente está aí para ajudar a resgatar a história dele. E de vai, eu vou dar um exemplo, sonho rápido. Existe um negócio em Paraty, que existe um grupo folclórico lá, que foi feito com um cara que chama Chiquinho, Mestre Chiquinho. Esse Mestre Chiquinho, por exemplo, ele virou patrimônio da humanidade pela Unesco. E acho que no Brasil ninguém sabe disso, né? Paraty virou patrimônio também, e o Mestre Chiquinho, porque ele faz uma ciranda de Tarituba, que é uma cidade de Paraty, é uma academia, recimento, estamos aí para poder somar com todos os acadêmicos para que podemos divulgar o conhecimento. Estamos aí, tudo que a academia faz, ela tenta resgatar uma parte histórica ou homenagear alguém. Estamos com um projeto para fazer um livro em homenagem ao Dr. Ives Gana Martins, um dos maiores juristas do Brasil. Né? Esse livro é uma antologia, não uma antologia, sim uma coletânea de artigos jurídicos com vários juristas, que vai divulgar o conhecimento e também aproveitando, porque não resgatar a história de quem merecem a homenagem, né? Então a academia está aí para divulgar a cultura, o resgate histórico, né? E o desenvolvimento científico aí no Brasil, e o que a gente puder fazer para tudo, a academia tem vários projetos aí para frente para poder estar sendo feito e contamos com todo mundo para que isso aconteça. Né? Acadêmico ou não acadêmico, quem gosta realmente aí de. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, Acho que é. o belíssimo trabalho que você vem fazendo junto à academia, e vou participar aí com você o que eu puder, e muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos aqui a presença do professor Sim, senhor. Nicolas, com toda a história dele, Obrigado, senhor. vem trabalhando muito para resgatar a memória e o legado das pessoas. Um grande abraço e muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.